Fala pessoal, e nesse episódio nós vamos falar um pouquinho de como entender a bula de um medicamento, então fique ligado! Olá, eu sou o Carlos, farmacêutico especialista em farmacologia e interações medicamentosas, proprietário da farmácia Preço Popular aqui em Lucas do Rio Verde e farmacêutico neste canal Informe-se como farmacêutico. Todos que nos acompanham já sabem que o nosso dever e a nossa missão neste canal é trazer informação rápida e fácil e acessível a todos através da internet. Que os nossos vídeos possam facilitar a sua vida como consumidores de alguma maneira, de maneira rápida ali, aquela bulinha simples, né? Então procura e descobre qual é a informação com conteúdo rápido e que todo mundo possa entender. Então, também para que você fique ligado, nós estamos aqui através de podcast no Spotify, tá? Então você pode nos ouvir indo para o trabalho ou fazendo algum outro serviço, aí não precisa só que seja no YouTube, tá bom, pessoal? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube Informe-se com Farmacêutico, aproveite, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e também deixe ali os seus feedbacks dos vídeos aí, o que você gostaria de ouvir, algum vídeo que você gostaria que fosse gravado, que com certeza a gente vai atender a sua solicitação na medida do possível. Então, eu vou iniciar falando um pouquinho para vocês sobre como interpretar a bula, como ler a bula, as dificuldades de ler a bula, né? Esse é um tema muito relevante, porque muitas pessoas leigos normalmente no assunto, né? O consumidor médio, o consumidor comum, acaba comprando o seu medicamento ou tem um medicamento em casa de repente, quer ler a bula, não sabe como fazer, não sabe como utilizar, para que serve e ele quer ali ler a bula. Pessoal, vamos falar um pouquinho disso e vocês vão entender um pouco a complexidade da bula, mas para isso eu quero trazer alguns conceitos para vocês, principalmente como o medicamento ele é criado, tá, pessoal? O medicamento normalmente ele pega um produto novo ou um produto já existente, né, uma molécula já existente, e para que o medicamento seja aprovado, ele precisa ser primeiramente feito testes ali in vitro, né, em seres que não são seres humanos, para depois passar para os testes de seres humanos. Primeiro tem que ser aprovado, né, de uma maneira ali sem dúvida nenhuma que não vai causar nenhum efeito direto. Depois que tá tudo certinho, o laboratório precisa pegar seres humanos, amostra de seres humanos e testar. Então, já vem aqui para vocês uma dificuldade em relação à bula. Normalmente, todos os medicamentos ele vem com recomendação a partir de 2 anos ou com recomendação que não é recomendado para gestante, e essa é uma dúvida que o pessoal tem. Por quê? Porque não foram feitos testes com essa amostra. Então, imagino que você, sendo gestante, não submeteria a nenhum teste de medicamento que vai ser colocado no mercado, ou submeteria ao seu filho de menos de 2 anos ou uma idade muito pequena para fazer teste. Então, eles não podem colocar ali que o medicamento pode ser usado em gestante, pode ser usado em crianças recém-nascidas, para que eles precavenham de problemas. Então, é um dos motivos nos quais as bulas elas são bem específicas. Então, para que o medicamento seja lançado no mercado, precisam ser feitos testes e, é óbvio, né, aprovados os testes com as amostras de pessoas, né? Lá eles pegam grupos de 1.000, 2.000 pessoas, vários grupos. Então, assim, tem uma série de situações específicas do estudo, né, para liberar o medicamento. É muito rigoroso, são testes muito rigorosos que são feitos. Primeiramente, para saber se não vai ter problema com a saúde de nenhum indivíduo. Segundo, se realmente vai fazer o bem que ele promete. Então, esse é um dos motivos de não ter escrito lá o medicamento pode ser usado em caso de gestante, para que a gestante não pegue e não utilize o medicamento sem orientação do seu médico, né? Então, essa é uma maneira, vocês precisam entender, dessa forma que os medicamentos são criados. Então, existem algumas restrições. Para quem a bula é escrita, pessoal? A grosso modo, a bula é escrita para todos, né? Tanto para o profissional da saúde quanto para o consumidor, né? A pessoa que vai utilizar o produto. Mas, se você olhar de uma maneira mais técnica, a bula dificilmente te dá algo muito específico. Ela não é muito bom. Quem não entende do assunto, não é um farmacêutico, não trabalha na área da saúde, não é um médico, um enfermeiro, não é bom você pegar a bula e tentar se orientar por ela, porque ela traz ali situações bem técnicas em relação à utilização do medicamento. Por exemplo, miligrama por quilo. Então, de repente, a pessoa não sabe quantas miligramas por quilo administrar ao longo do dia. Então, é um pouco confuso. Não é uma coisa muito clara, não é uma regra. Não é porque o medicamento não é regra. O medicamento ele é utilizado para o ser humano, então não tem como fazer uma regra. Cada ser humano tem um jeito de funcionar, cada doença tem uma maneira específica de agir. Então, a bula, ainda que seja feita para todos os consumidores, para todo mundo, para ser mais bem interpretada, é correto que seja um profissional da área da saúde. E eu vou falar aqui uma situação muito clara, aqui um exemplo que inclusive aconteceu comigo aqui na farmácia. Eu peguei uma prescrição de um médico na qual
a dose era muito acima da usual. O que a gente faz? O farmacêutico que ele aplica o seu conceito ético que foi ensinado na faculdade é que se ele entender que pode existir um erro de conduta na receita, que ele fale com o médico antes. Nesse caso, como eu sou muito privilegiado, tenho muitos amigos médicos, tenho o telefone da maioria deles, era um amigo inclusive particular, eu tive a liberdade de ligar direto no celular dele com o cliente na minha frente. E aí ele me explicou, eu li a bula antes, né, de ligar para ele, era uma dose muito fora do comum, então ele me explicou o motivo pelo qual ele estava utilizando. Ele falou, não, pode ficar tranquilo que não está errado, porque assim, ainda que sejam médicos, farmacêuticos, erros podem acontecer. Então, todo mundo trabalhar antenado, esses erros vão diminuir e praticamente zerar. O que eu fiz? Liguei para ele, ele me explicou, não foi um erro de dosagem, podia ter sido, mas não foi. Explicou o caso do paciente e eu fiz ali a entrega do medicamento, escrevi ali o medicamento conforme ele realmente tinha receitado. Quer dizer, existem casos, nesse caso estava correto, nesse caso estava, o que ele passou realmente era o que ele queria recomendar, ainda que a dose não tivesse ali na bula, né? Porque todo o critério médico, ela tira a bula de lado. Então, se o médico te falar uma dose, se ele falou, independente de estar escrito na bula ou não, você pode utilizar, desde que, né, você se certifique que não tenha tido ali nenhum erro de comunicação, nenhum erro de digitação, né, uma má interpretação. Então, em alguns casos existe o erro, sim, muito raro, mas existe. Em outros casos ele não é usual, as doses utilizadas, porém o médico sabe o que está fazendo. Então, isso é muito importante, ter esse diálogo é muito importante. E quando houver dúvidas, no teu caso, se você costuma utilizar um medicamento, o médico te passou o medicamento com uma dose diferente, o farmacêutico não escreveu a dose ali para você, chegou em casa, você tá com dúvida, se você olhar na bula, liga pro seu farmacêutico, fala com o seu farmacêutico. Se ele souber te orientar, ele vai te orientar, se pode ou não. Se ele não souber, ele vai falar com o médico, né? Pelo menos usualmente a gente faz isso aqui, ele vai falar com o médico para que você não utilize o medicamento de maneira enganada ali, né? Então, não deixe dúvidas, pessoal. Essa comunicação, ela precisa existir. Se você tiver em dúvida, fala com o farmacêutico. Se o farmacêutico tiver em dúvida, ele precisa falar com o médico ou até ler a bula, né? Com um quesito mais técnico. O farmacêutico, ele tem um vocabulário ali, algumas coisas mais específicas que ele consegue entender e detectar na bula. Então, se ele tiver a dúvida e ele ler a bula, ele ficar com dúvida, ele vai ligar para o médico. Então, isso é uma situação muito importante que precisa ser colocada, tá, pessoal? Em nenhum momento o farmacêutico ou o consumidor ou o médico pode ali utilizar algo ou entregar o medicamento, né, administrar ou dispensar um medicamento estando com dúvidas, né? Normalmente o médico não passa em dúvida, mas pode acontecer o erro. Agora, o farmacêutico viu ali, acendeu um alerta, tem que falar com o médico, né? Não precisa estar ali, tem que quebrar. O médico, ele é totalmente aberto a diálogo, assim como você, consumidor, precisa entender que precisa ter o seu diálogo com o farmacêutico. O farmacêutico, ele pode te ajudar a interpretar muitas dúvidas que você pode ter. Em vez de você pegar e ler a bula, fala com o farmacêutico, que ele tem a capacidade técnica de ler e interpretar a bula. Tá bom, pessoal? Então, esse é o nosso recadinho, um recadinho bem rápido. Fica para hoje, espero que ajude você às suas dúvidas e conte conosco em todos os momentos. Vou deixar aqui na cópia do vídeo, no final do vídeo, os nossos canais de atendimento, que é Instagram, Facebook e o nosso WhatsApp. Precisar de alguma coisa, tirar alguma dúvida, é só chamar que a gente vai atender sem dúvidas.